Olá, queridos, eu sou Eliane Vieira, professora de língua portuguesa. Hoje é a nossa aula de número 22, vou continuar falando sobre crase. Lembrando que aqui está o endereço do meu blog, www.portuguesconcurso.com. Quero agradecer a todos os comentários, tanto aqui no YouTube quanto lá no blog, e agradecer as pessoas que têm participado, as pessoas que têm tirado dúvida, enfim, quero agradecer a participação de todos. Hoje eu vou falar sobre a crase, mas exemplificando com uma questão do MPE de São Paulo, uma questão de concurso público. E aí depois eu vou fazer um pequeno resumo dos casos proibitivos da crase, ok? Então, a questão diz assim: assinale a alternativa correta quanto ao emprego do acento grave. Você deve, a partir de agora, economizar os extras. O que você vai precisar saber? Que verbo no infinitivo, ou seja, verbo cantar, por exemplo, terminou aqui em AR, verbo fazer terminou em ER, escolher também em ER, sair em IR, são verbos no infinitivo, são as formas nominais do verbo, são formas que se assemelham a palavras, a classe de palavras de valor nominal. Por exemplo, substantivo, adjetivo e advérbio. Ok? Então, verbos no infinitivo, antes de verbos no infinitivo, a crase é proibida. Então, você deve, a partir de agora, partir é um verbo que está no infinitivo, terminou em IR, é um verbo de terceira conjugação. Essa crase aqui está incorreta. Então, vou marcar em vermelho e vou colocar aqui no final, errada. Ok? Então, verbos no infinitivo, a crase é proibida. Passo a passo, o seu negócio está na lista dos empresários bem-sucedidos. Qual é o que eu preciso saber aqui para verificar se essa crase aqui está empregada corretamente? Palavras repetidas, o uso da crase também é proibido. Então, passo a passo, são duas palavras repetidas. Esse azinho que está aí no meio é somente a preposição. Então, diante somente desta preposição, não há como fundir preposição e artigo, porque não há artigo, ok? Então, vamos colocar aqui um E de errado. Passo a passo, palavras repetidas, o uso da crase é incorreto. Eu não vou colocar a crase aqui, ok? Então, letra C. Há cursos no exterior destinados às mais diversas necessidades dos estudantes. Vou aqui diretamente ao ponto, as mais diversas necessidades. Ora, o que é destinado a alguma coisa. Cursos no exterior são destinados a. Então, repare, eu vou colocar isso aqui embaixo, e vou fazer o seguinte, ó. Repare que aqui, o que é destinado é destinado a alguma coisa, não é isso? Mas o A de as mais diversas necessidades, certo? Então, aqui eu tenho uma preposição, mais um artigo. Como é que eu deveria escrever? As mais diversas necessidades. Se eu quiser comprovar, eu posso colocar essa expressão aqui, colocar como um masculino. Eu poderia fazer assim, ó, aos mais diversos e algum complemento. Então, aqui houve a preposição a mais o artigo os, combinando com mais. Então, quando resultar aos, a crase aqui foi confirmada, ok? Se fosse os mais diversos, a crase não seria confirmada. Então, o que é destinado a alguém, né? Ou a alguma coisa. Então, aqui foi destinado às mais diversas necessidades ou aos mais diversos estudantes, por exemplo, ok? Então, aqui a crase foi confirmada, essa é a nossa resposta. C de certo, né, de correto, vou colocar aqui em verde, e aí vamos ver o erro da letra D. Agradeceu a Deus porque conseguiu superar uma doença que não o deixava trabalhar. Então, repare aqui que Deus é uma palavra masculina, não é isso? Diante de palavra masculina, a crase também é
proibida. Então, agradeceu a Deus sem um acento indicador de crase. Vou colocar aqui em vermelho, só para você saber que está incorreto, ok? É de errado. Deixa eu colocar aqui em vermelho. E vamos à letra E. Compraram as passagens e partiram depressa. Então, repare que aqui, ó, quem compra, compra alguma coisa. Esse comprar aqui, vamos botar aqui embaixo, comprar é verbo transitivo direto. Ora, se ele é um verbo transitivo direto, obrigatoriamente ele pede um complemento sem preposição, que é o objeto direto. Então, se não há preposição, eu não posso ter o acento indicador de crase. Esse as passagens é somente o artigo, antes determinando e especificando passagens, que é uma palavra substantiva, feminina e plural. Então, compraram as passagens sem o acento indicador de crase, porque é um objeto direto. Então, essa aqui também está incorreta. Então, o que eu posso sistematizar em relação a todas essas regras? Ó, regras. Vamos colocar assim. 1. A crase, ela é proibida diante... Ela é proibida diante de verbos no infinitivo. Ok? 2, nós vimos que ela é proibida diante de palavras repetidas, passo a passo, cara a cara, frente a frente. Isso tudo aí, casos proibitivos de crase. Diante também de palavras masculinas, andou a pé, por exemplo, agradeceu a Deus, é uma palavra masculina. Então, diante de palavras masculinas, a crase é empregada incorretamente. E compraram as passagens, aqui é um caso de objeto direto. Então, quando for objeto direto, também eu não vou colocar a crase. Então, vou só colocar aqui regras, casos proibitivos quanto ao uso da crase, ok? Então, casos proibitivos quanto ao uso da crase. Só recapitulando, não coloco crase diante de verbos no infinitivo, diante de palavras repetidas, diante de palavras masculinas e diante de objeto direto. Ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.